Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje é 1º de outubro de 2020, são 21 horas e 50 minutos. Você que está chegando aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo, você é aluno, você é professor da Escola Bíblica Dominical ou mesmo superintendente, trabalha diretamente ou indiretamente com a Escola Bíblica Dominical, você é muito bem-vindo aqui. E você que está chegando, aproveite e faça como a Gisele Fernanda Viana, também como Emanuel Nunes e também Givaldo Sueira, e fique aqui comigo. Hoje é a lição número 5 da classe de adolescentes. Estamos estudando História para Adolescentes, a paganização do cristianismo. Aí nós vamos ver hoje o que é paganização. Destaque: pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante, por isso não se envolve em negócios da vida civil. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 4. O que é paganização? Por que desse termo? Pagão é aquela pessoa que pertence a uma religião que não adota o batismo. No entanto, há pessoas batizadas que são pagãos. Parece ser uma contradição, mas durante essa aula você entenderá. Até porque temos em nosso meio algumas questões que vai abordar esse tema. Vamos falar diretamente. A vitória do cristianismo sobre a perseguição foi conquistada tão somente pelo amor, persistência e fé dos cristãos. Então vemos que o cristianismo ele tem a sua base contra a perseguição, a questão do amor e da persistência. A pessoa te persegue, mas você continua amando esta pessoa. Isto é, assim como Jesus falou: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. E essa questão da paganização, nós vamos ver aqui em algumas partes, para deixar claro algumas situações. Bom, em primeiro lugar, acontece o paganismo até dentro da igreja. Algumas pessoas, por exemplo, fazem culto a anjos. Isso é paganização. Mesmo uma pessoa batizada nas águas, por exemplo, a pessoa que está na igreja batizada, mas que faz um culto a anjo, ela está fazendo algo pagão. Por quê? Porque o anjo, em espécie nenhuma espécie de anjo aceita a adoração. Você pode ver lá em Apocalipse capítulo 19, versículo 10. Nenhum anjo aceita adoração, ou seja, nem anjo, nem arcanjo, nem querubim e nem serafim, nenhuma classe de anjo. Por quê? Porque toda a glória é dada ao Senhor. Então vemos que muitas das vezes nos cultos as pessoas falam muito dos anjos, cultuam a anjo, até mencionam, fazem culto a Miguel, a Gabriel, Miguel arcanjo, no caso Gabriel anjo. Então fazem esse tipo de culto, e isso também é uma forma de paganização. Uma outra questão também que nós vemos muito no nosso meio, que é uma paganização, apesar que em princípio não é muito perceptível, mas é a respeito da Páscoa. Quando eu sei que é um pouco difícil de ouvir isso, mas quando você, no dia da Páscoa, você comemora essa Páscoa comendo chocolate, você está, na verdade, fazendo um culto pagão. Você está numa atitude de idolatria. Você está cultuando a deusa da fertilidade da Grécia. Para deixar claro, se Jesus voltar nesse momento, você fica. Por quê? Porque você está fazendo algo pagão. Você pode até pode parecer muito religioso isso, parece ser uma tradição. Ninguém vai para o inferno por isso. Vai, claro que vai, porque a Bíblia diz no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 3, não terás outros deuses diante de mim. Então, se você, no dia da Páscoa, você está comendo chocolate para celebrar a Páscoa, você está celebrando um outro Deus que não é o Deus Todo-Poderoso. Então, isso aí é uma das questões que nós vamos ver sobre o paganismo dentro da igreja. A restauração de todos os templos cristãos. Os templos cristãos atacados durante o período de perseguição foram restaurados e reabertos, e alguns dos que foram completamente destruídos foram reerguidos. Em momentos de crise, de dificuldade, o Senhor sempre levantará pessoas extraordinárias
que vai fazer coisas extraordinárias, vai avivar o seu povo. Foi assim com Ageu, com Daniel, entre outros. Vemos que até mesmo no nosso tempo, né, algumas pessoas como Billy Graham e outros tantos, Tommy Lee Osborne e tantos outros, vemos que no momento de perseguição há uma restauração. Por quê? Porque quando nós somos perseguidos, nós saímos da nossa zona de conforto e vamos para uma zona de confronto. Então, quando nós confrontamos o mundo, a igreja cresce, o evangelho cresce, o reino do Senhor cresce. Os obreiros cristãos e as igrejas foram isentos de pagar impostos a Roma. Até hoje, algumas igrejas no Brasil, geralmente toda igreja é isenta de vários impostos, inclusive de luz, só que nessa questão de luz entra um outro parecer, então eu não aconselho que a sua igreja faça essa questão de isenção de luz. Isso porque se a sua igreja fizer isenção de luz, o que acontece? Quando, por alguma razão, algum colégio, por exemplo, precisar fazer um evento qualquer e não tiver espaço, a sua igreja é obrigada a ceder esse espaço. Então, imagina que numa festa de caipira, por exemplo, uma festa junina, a igreja, a escola não tem um espaço, vai usar a sua igreja. E aí, como é que fica? Então, você vai trazer idolatria para dentro da igreja. Então, eu não aconselho. Mas sim, é possível fazer isenção de imposto de luz, né, da conta de luz. Então, vemos aqui que nessa questão, a igreja parou de pagar impostos a Roma. O primeiro dia da semana, o domingo, foi proclamado em todo o Império Romano como dia de descanso e de adoração. Vemos aqui um outro ponto importante da questão da adoração no culto ao domingo. Se bem que independente do dia, todo dia é de prestarmos cultos ao Senhor. Como diz a Bíblia, Salmo 122:1, alegrei-me quando me disserem vamos à casa do Senhor. Então todo dia é dia de ir para a casa do papai. A crucificação foi abolida em todo o Império Romano. Os romanos passaram a não mais usar desse recurso como forma de castigo para os condenados por crimes considerados graves ao Império. Antes, as pessoas eram crucificadas. Por aí você vê a questão de Cristo. Cristo foi crucificado também por algumas outras questões. Nós sabemos que Cristo seria crucificado, mas Jesus, por isso, só morria na cruz quem era maldito, aquela pessoa terrível. Então Jesus se fez maldito por nós, por isso ele foi crucificado. Mas aqui você vê que a crucificação foi abolida no Império Romano nesse tempo, né? O infanticídio foi proibido em todo o Império Romano. Antes da influência do cristianismo, era comum no Império Romano o pai matar por asfixia ou abandonar para que morresse um filho ou uma filha que ele não fosse do seu agrado. Em outras palavras, esse infanticídio, que é matar uma criança, foi abolido, foi proibido. E isso tudo por uma questão do cristianismo. Quando o cristianismo entra com sinceridade, com veracidade, com autoridade do Espírito Santo, vemos que há uma transformação na sociedade, há uma transformação no templo, há uma transformação numa nação inteira. Por quê? Porque o Evangelho é aquele que liberta o homem do seu pecado. Então ele deixa a pessoa esclarecida. A escravidão foi aos poucos abolida do Império Romano. Então vemos que até nessa questão do escravo, a pessoa deixou de ser escrava também por uma questão da influência do cristianismo. A paganização começou com a falsa conversão de pagãos ao cristianismo. Isso aqui é perigoso e acontece até nos dias atuais. Como a instituída Igreja Católica passou a ser muito poderosa como religião oficial de Roma, todos que não eram cristãos quiseram tornar-se membros dela. E fato é que todos começaram a ser aceitos sem que fossem observados os verdadeiros sinais de conversão neles. O resultado disso foi terrível. Nos dias atuais, vemos que muitas pessoas que entram para o Evangelho, na verdade o Evangelho não entra nelas. É ela que entra no Evangelho, ou seja, ela quer mudar o Evangelho e não permite que o Evangelho a mude. Então, ou transforme ela.
vemos que muitas das vezes as pessoas, quando chegam nos dias atuais, chegam de qualquer maneira. É claro que a Bíblia vai dizer, né, em 28:12 de Mateus: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quando nós vemos para o Senhor, muitas das vezes nós viemos de qualquer maneira, nós viemos porque somos vil pecador. Então nós aceitamos a Cristo como Salvador e Ele nos transforma. No decorrer da transformação, o que acontece conosco? Nós somos elevados a alguns graus de eclesiástico, por exemplo, diácono, presbítero, pastores, evangelistas, missionários e etc. Então, assim, o Evangelho é a única religião do mundo que exige de nós uma transformação. Nós precisamos ser transformados, o que não acontecia aqui nesta época. Qualquer pessoa que chegava e ficava do jeito que estava mesmo e estava tudo certo. O que nós vemos que não é o que o nosso Senhor nos ensina. Então vemos aí a importância deste ponto. No ano 405 d.C., os ídolos próprios do paganismo começaram a entrar nas igrejas. A Igreja Católica Romana instituiu o uso de imagens de santos e mártires do passado nos templos para serem reverenciados, isto é, adorados. Os pagãos convertidos ao cristianismo adoraram a ideia. Aqui vemos também uma outra questão, que é sobre a questão de adorar imagens. Como eu já falei, o Senhor disse: não terás outros deuses diante de mim. E nota também que até as pessoas, os mártires do passado também são reverenciados. E muitas das vezes, isso aqui é uma questão da Igreja Católica, mas muitas das vezes no nosso meio, isso também acontece. Por exemplo, vê o caso de Moisés, que muitas das vezes é venerado. Sabemos da importância de Jó, de Moisés e João Batista e tantos outros, Ruth e Esté, mas eles não merecem nenhuma adoração. Maria, mãe de Jesus, também não merece nenhuma adoração. Toda adoração é para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e a adoração. É para Ele que teremos que adorar, que temos que adorá-lo. A adoração a Maria, mãe de Jesus, foi instituída para substituir a adoração a deusas pagãs, Vênus e Diana. Os pagãos sentiram-se em casa. Então vejam que aqui cada vez mais está entrando o paganismo na igreja. Aqui na Igreja Católica acontece até nos dias atuais, apesar que aqui precisamos compreender, né, que a Igreja Católica tem uma visão completamente diferente da nossa. Eles se baseiam muito naquela Mateus 16:18, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, sobre a questão de Pedro. Então associam que Pedro seria o primeiro papa e vice-versa, e vivem numa vida de idolatria, e até na mariolatria, que é a adoração a Maria. Entretanto, vemos que tanto a Igreja Católica tem a forma dela do paganismo, é natural da Igreja Católica, mas até nós, muitas das vezes, em algumas ocasiões pontuais, acabamos caindo no mesmo problema, caindo no mesmo pecado. Então nós precisamos retirar isso do nosso meio, para que o nome do Senhor seja glorificado, somente a Ele. Nada de adorar a anjo, nada de adorar a coisas, a pessoas, somente o Senhor é digno de adoração. O ancião ou pastor passou a ser chamado de sacerdote, como nos cultos pagãos. Ele tornou-se um mediador entre o povo e Deus, enquanto a Bíblia ensina que o ministro de Deus, é apenas um instrumento dele para orientar o seu povo, e que o único mediador entre Deus e os homens é Cristo. Então Jesus é o único mediador entre o homem e Deus. Não tem Maria, não tem anjo, não tem arcanjo, não tem deusa disso, ou Moisés, ou seja lá quem for. Somente o Senhor Jesus é o nosso mediador. Somente a Ele está entre o homem e Deus. Então, somente Ele é digno de louvor e adoração. O pastor da igreja, ele é apenas um homem separado por Deus para levar a palavra do Senhor. Mas ele não é intocável, ele não está acima da palavra, ele é apenas, no bom sentido aqui, não só apenas, isso é honroso, ele é apenas um canal de bênção para a igreja, para a sociedade, mas não merece e não é digno de nenhuma adoração.
pastor ou líder, seja lá quem for, ele é apenas um canal para o Evangelho de Cristo. A igreja oficial passou a ser uma máquina política. Com o fim do Império Romano, a Igreja Católica Romana proclamou a si mesma como sendo um Estado hierarquicamente superior a todos os outros governos. Vemos que a Igreja Católica adotou assim para si que ela, politicamente, ela estava acima do Estado. Até as pessoas muitas das vezes falam na igreja que a igreja é soberana. Bom, a igreja não é soberana. Soberana é a palavra. Se a igreja estiver em conformidade com a palavra, aí sim ela é soberana. Por que ela é soberana? Porque ela está falando a palavra conforme a palavra é. Entretanto, em situações políticas e coisas assim, muitas das pessoas acabam entrando para a igreja somente nesse sentido mesmo, de entrar para a igreja, de fazer alguma coisa, para entrar de repente para a política e assim ser bem sucedido na política, porque os irmãos e as irmãs vão votarão nele e sucessivamente assim, e acaba, depois disso, depois que alcança aquilo que ele quer, ele sai da presença de Deus, porque na verdade ele nunca esteve na presença de Deus. Na verdade ele estava ali somente para um interesse próprio da política aqui no caso, né? Mas também isso pode acontecer em outras esferas. Pessoas que entram para a igreja somente para ter um interesse em alguma situação. É bem verdade que há muitas pessoas sinceras em seus corações. No entanto, vemos nos dias atuais pessoas que usam do nome somente do nome evangélico, vamos assim dizer, somente para se proclamar alguma coisa, a um cargo político ou seja lá o que for, até mesmo uma questão eclesiástica. Há muitas pessoas, até na questão de pastor, né? Pastor chamado e chamado de pastor, existe uma diferença bem gritante. Então vemos que o paganismo, de uma forma ou de outra, ele acaba entrando na igreja. E nós precisamos cada dia mais impedir que esse paganismo ele entre na igreja. Tanto de uma forma de imagem, de cultuar a imagem, tanto de uma forma de reverenciar algum irmão ou alguma irmã. É bem verdade que nós precisamos sim ter respeito ao nosso pastor, aos nossos líderes, aos irmãos e irmãs, devemos respeito e amor. No entanto, isso não faz de qualquer pessoa algo para ser reverenciado. Nós não podemos, não devemos fazer tal coisa, porque toda prática de idolatria é pecado diante de Deus. Deus é digno de toda honra e Ele não divide essa glória com ninguém. Então que nós venhamos a cada dia mais estar firmado no cristianismo, na questão de Cristo, firme com o Senhor Jesus e não permitindo que tais práticas de paganismo entre na igreja. Na questão, por exemplo, da Páscoa, quando eu falei da questão do chocolate, você pode comer o chocolate num outro dia. Mas quando você vê uma pessoa comendo chocolate, por exemplo, por uma questão da Páscoa, isso é uma forma de paganismo. Você quer ver uma outra questão de paganismo que acontece muito na igreja? Eu digo na igreja cristã, para ficar claro que aqui na igreja cristã. Pessoas, por exemplo, na Sexta-feira Santa, muitos cristãos, inclusive obreiros, vão para a peixaria para comprar o seu peixe para dizer, porque na Sexta-feira Santa tem que comer peixe. Agora você vê, de onde é que ele tirou isso? Isso é idolatria. Isso vem da Igreja Católica e é uma tradição péssima, é uma tradição de pecado, que muitos cristãos, e não são poucos, conheço muitos que fazem isso, e muitas das vezes alerto a eles sobre isso, porque isso não é de Deus. Sobre também até a questão do Natal, por exemplo, o Natal também é uma outra festa pagã. Tanto você vê, se você não precisa nem em questões de história, para você ter uma ideia, o que se comemora no Natal? Como é a forma do Natal? Como se comemora? Se comemora como? Com muita comida, que no caso é glutonaria, o que a Bíblia proíbe, você pode ver lá em Lucas 21:34, o Senhor Jesus falou contra a questão da glutonaria e também da embriaguez.
Não é isso que as pessoas mais fazem no Natal? É comer muito e beber muita bebida alcoólica. Aí eu te pergunto, vamos considerar que Jesus de fato tenha nascido no dia 25 de dezembro, o que todos nós sabemos que não é. A Bíblia não diz o dia que Jesus nasceu. Mas vamos considerar. Você acredita que Jesus gostaria que nós comemorássemos o seu aniversário bebendo bebidas alcoólicas e com a nossa vida em glutonaria? Por aí você já vê que alguma coisa no Natal está errada. Por aí você já vê que alguma coisa errada não está certa. Então vemos que o paganismo entra na igreja de uma forma muito sutil. E muitas pessoas não percebem, acabam fazendo por tradição, e é uma tradição que vai levar muito cristão para o inferno se ele não vigiar, se ele não abrir os olhos, se ele não olhar para a coisa séria. É bem verdade que para os dias atuais, as pessoas hoje agem de tudo não tem nada a ver, isso não tem nada a ver, é verdade, não tem nada a ver com o Evangelho de Cristo. Porque Jesus disse, que a Bíblia vai falar em 1 Pedro 1, 15 e 16, que como é santo aquele que vos chamou, sede santo porque ele é santo. Ora, se o Senhor é santo, e nós precisamos ser imitadores dele, como diz 1 Coríntios 11, 1, nós precisamos a cada dia mais olhar para a nossa vida de santidade, de santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor, aos Hebreus 12, 14. Então vemos que muitas das vezes as pessoas se perdem em questões de tradições que vêm não sei da onde, muitas das vezes da Igreja Católica, e as pessoas continuam naquela situação. Há pessoas que até dentro da igreja até pronuncia nome de santo, de padroeira do Brasil, para você ver como a coisa está acontecendo dentro das igrejas. E nós precisamos, independente, você adolescente, você sim, você tem autoridade dos altos céus para repreender este negócio na sua congregação, se estiver acontecendo isso. Você deve pontuar, melhor dizendo, isso para o seu pastor, para o seu líder, que essas coisas não podem entrar na igreja, porque Deus é santo e requer santidade de nós. Nós não podemos viver um evangelho misto, o evangelho que é um pouco do Senhor e um pouco do mundo. A Bíblia é clara, aquele que quer amizade com o mundo tem inimizade com Deus. Então nós precisamos andar com o Senhor, andar de conformidade com a sua palavra e não permitir em hipótese nenhuma que aconteça tais coisas. Há igrejas que se dizem evangélicas hoje que permitem coisas horrendas. Por exemplo, existem igrejas hoje que permitem, que desfilam no carnaval, que fazem festa junina e agostina, julina e agostina dentro da igreja. Isso é pecado, é idolatria. E o Senhor, como diz em Naum capítulo 1, versículo 3, não tem o culpado por inocente. Isso não ficará de qualquer forma. O Senhor vai punir. Então nós precisamos, e é por isso que muitas das vezes nós não vemos coisas extraordinárias acontecerem dentro da igreja. Por quê? Porque nós falamos que somos de Deus, pregamos a palavra de Deus, mas nós não vivemos a palavra de Deus, nós não aplicamos ela na nossa vida. Então vemos igrejas frias, às vezes até cheias de pessoas, mas frias de Deus, fria do Espírito Santo, não tem a presença do Espírito, não tem a presença de Deus, porque é uma igreja ligada com o mundo. É ligada com o mundo. Então há pessoas, há situações, há igrejas, por exemplo, que são ligadas em situações tenebrosas, com o pecado de bebedeira, de embriaguez mesmo. Então vemos que temos que a cada dia mais nos purificar, chegar na presença de Deus com santidade. Se caso nós pecarmos, nós temos um advogado justo. Pedimos perdão ao Senhor, deixamos esse pecado, porque assim alcançaremos misericórdia. Provérbios 28, 13. Mas nós não devemos de forma nenhuma ficar em conformidade com o mundo. Ver o paganismo entrar na igreja e ficar por isso mesmo, ficar com os braços cruzados. De maneira nenhuma. Nós precisamos pegar firme nesse negócio, porque só o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e de adoração.
Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Tchau!